Curitiba em figurinhas. É isso mesmo, Curitiba tem um álbum de figurinhas oficial com mais de 400 imagens que retratam a história, os bairros, as comidas típicas, a arquitetura e muito mais da nossa cidade. Mais do que um álbum, essa obra é uma verdadeira experiência cultural e a grande estrela do Bem na Pauta de hoje. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter aqui do Bem Paraná. Quem opera pra gente é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Hitz. Então, para falar sobre o assunto de hoje, a gente tem a honra de receber o artista plástico, ilustrador, chargista e designer gráfico Simon Taylor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luísa. Valeu. Imagina, o prazer é nosso. Antes da gente falar sobre esse trabalho e sobre outros também, eu queria saber um pouco mais da tua história. Você é nascido e criado em Curitiba? Ou você veio parar aqui pelo acaso? Como que aconteceu? Não. Eu sou curitiboca da gema. É? Como dizem. Nasci em 74. Tenho 50 aninhos de idade. Mas é engraçado, porque todo mundo me pergunta se eu sou daqui por causa do nome. Aham. Né? E depois me perguntam qual que é o meu nome mesmo. E o meu nome mesmo é Simon Taylor. Os meus pais, quando eles namoravam, eles gostavam muito de Simon and Garfunkel, que era dupla dos anos 60. Uhum. Então o Simon é uma homenagem ao Paul Simon e Taylor é o nome do meu pai. Então eu fiquei Simon Taylor. Né? Mas é muito bacana, porque parece que eles já estavam prevendo qual que era o meu destino no caminho das artes. Né? Parece um nome artístico mesmo. Eu nunca tive um apelido, porque as pessoas acham que esse já é o apelido. Ok. Eu fiquei livre disso, pelo menos. E você é de que zona aqui de Curitiba, né? Norte, sul? Eu nasci no Hospital São Lucas, mas eu fui criado a minha vida inteira no Bairro Alto, que é noroeste, né? Sim. Engraçado, aqui em Curitiba a gente não tem, no Paraná, eu acho, essa coisa de norte, sul. Não, né? a gente ainda tá... Em São Paulo, no Rio, é impressionante. Eu sou da Zona Norte. ali para o lado do... Os nomes eu sei certinho. Uhum. Então eu fui criado lá, mas olha só que coisa engraçada. O Bairro Alto é um bairro periférico, né? Um bairro pobre. Ele não é tão distante fisicamente falando, mas ele é muito distante socialmente falando. Uhum. E quando eu vinha pro centro para estudar, passava de ônibus, né? Eu passava por aquela região ali do Alto da 15, Alto da Glória, GVV, né? E ficava pensando assim comigo, nossa, como será que as pessoas fazem para viver aqui? Porque eu sempre amei aquela região, né? Sim. E quis o destino que agora faz 16 anos que eu moro no GVV. Olha só. E tem mais. Então eu moro, umas 4 quadras do Hospital São Lucas, onde eu nasci. E a mais umas 3 quadras do jornal Folha da Imprensa, que foi o jornal onde eu comecei a trabalhar profissionalmente aqui em Curitiba, um jornal que não existe mais, isso em 96. Então tem um triângulo interessante, ele parece que o meu umbigo foi... Parece não, o meu umbigo foi enterrado ali, tua história tá ali, né? E eu sou muito feliz de morar ali, eu gosto muito, sabe? Como eu falei, eu já gostava antes e tive a sorte de conseguir morar lá, eu sou muito feliz morando lá. Sim, que legal. Bom, eu desenho desde sempre. Com 2 anos eu já desenhava. Eu não tenho memórias da minha vida onde eu não desenhasse. Né? A coisa de se interessar pelos gibis de super-herói, quando eu era pequeno, deu um up assim, para mim, muito grande. Né? E a minha formação é totalmente autodidata. Eu não fiz faculdade, eu não fiz curso, eu não fiz nada. Em 96, então, como eu te falei, eu começo a trabalhar no jornal Folha da Imprensa. Era um jornal que era pastap ainda. É uma experiência riquíssima, assim. Acho que a maioria das pessoas não tem... Bom, você não sabe nem o que é jornal, imagina o que é pastap. Eu ia falar pra você explicar, porque pastap é uma palavra que a gente não... Pastap é o seguinte, na verdade é passed up. Né? Antes de ter o computador, os jornais eram extremamente analógicos, assim, feitos de uma maneira completamente manual. Né? Então a gente tinha uma folha que era preparada com a colunagem e o pastapeiro, o cara que faz o passed up, ele recortava, era impresso uma tira, né? Ele recortava aquela tira, montava com cola de bastão, assim, recortava a legenda, fazia o furo para a foto que ia vir depois, e tudo manual. Né? Eles faziam aquilo com uma habilidade que você não imagina. Assim. E eu já fazia, então, eu entrei fazendo estágio de política, que era um sonho meu, porque eu me criei lendo, sei lá, o Correio de Notícias que meu pai trazia, esses grandes jornais, caricaturas do Enfio, do Cláudio Seto, aqui do Curitiba, eu achava aquilo fantástico. E dei sorte, assim, sabe, atendi um anúncio de um jornal
né, de classificados, e no outro dia eu estava trabalhando no jornal. Nossa! Essas coisas da vida. Então fazia minhas charges ali em nanquim, recortava películas para colar por trás, porque era só PB, Sim. não tinha nem o cinza, então eu tinha que dar uma disfarçada. É uma experiência riquíssima que eu tive essa oportunidade de ter. Um ano depois eu acho que eu já não teria mais. Né? Quantos anos você tinha? 21. Olha só. É isso? É, 21. Que 21 legal. anos. Bacana, né? Bacana. 21 para 22, uma coisa assim. Foi uma escola, então. E totalmente, nossa, uma experiência totalmente rica, assim, né? De entender como... Então eu sofri toda essa evolução. Depois, tanto é que acabei também na diagramação, no design gráfico, né? Eu tenho uma ligação muito forte com o jornalismo, até hoje. Eu fui até trainee em jornalismo gráfico da Folha de São Paulo. Uau! Fui pra lá em 2003. E sempre pensando nessa parte gráfica, Na né? parte gráfica. Eu sempre vi, na verdade, como uma coisa meio irmã, são profissões irmãs, né? Eu não sou o único chargista que começou a diagramar também, eu conheço mais alguns, porque essa coisa tá na redação, Sim. te puxa para aquilo, são áreas, né, parecidas. Mas também teve muito do componente econômico, que eu achei que, pô, só ilustrando eu não iria conseguir sobreviver. Sim, como muitos artistas, né? Isso era verdade em partes, como eu não tive... Essa é a única parte que eu sinto da falta da formação. Ah, sim. É só de um direcionamento. Eu não entendi ainda que existia um mercado de ads, mas que era para um outro caminho que eu tinha que ir e tudo mais. Mas enfim, coisas da vida. Agora eu sei, não adianta ficar chorando sobre o leite derramado. Mas então, tá. Anos na imprensa, ilustrando para sindicatos, criei minha própria empresa de design gráfico e ilustração, tudo maravilha. Mas a real mudança mesmo aconteceu há 13 anos atrás, 13 anos vai fazer em julho agora. Quando eu fui fazer um curso na biblioteca, conheci um cara e ele falou, seguinte, eu estou fundando um grupo aí, chamado Croquis Urbanos, e a gente vai todo final de semana desenhar um lugar diferente de Curitiba. Vamos? Deu, porra, vamos mesmo. Eu achei Gostou da ideia? fantástico. Porque assim, o desenho, por exemplo, eu sou músico. O músico, ele toca com outras pessoas, é a realidade, é normal, você troca informações, etc. e tal. O desenhista, ele é um cara solitário. Ele desenha no seu quarto, ele manda os desenhos por e-mail, é um cara extremamente solitário, né? Sim. Então e eu, ainda por cima, por não ter tido formação, era mais solitário ainda, tudo Verdade. aprendido sozinho. A primeira vez na minha vida que eu fui ver alguém desenhando faz 13 anos. Não acredito. Assim, foi um vício, sabe? Foi um bichinho que me picou e eu fiquei altamente viciado pela experiência toda. Não só de desenhar com outras pessoas, mas de desenhar na rua, desenhar em situações adversas. E daí entra a coisa do Urban Sketchers. Daí eu já sabia que existia esse grupo. Ele é um grupo mundial que já tem mais de 900 grupos pelo mundo inteiro. É sempre Urban Sketchers, daí o nome da cidade. 2 anos depois, eu e alguns amigos do grupo acabamos saindo e fundamos o Urban Sketchers Curitiba para ter essa interação com o grupo mundial. E tivemos mesmo, porque só por conta do grupo eu já fui 4 vezes para Portugal. Sério? Conheço, sabe, fui desenhar lá, tenho amigos de lá. Então isso se tornou um vício muito grande na minha vida, um vício do bem, assim, né? E eu descobri coisas magníficas. Talvez a mais magnífica delas é que desenhando na rua, eu percebi que, na verdade, a gente não conhece a cidade. A gente passa correndo por ela e acha que conhece. Quando a gente senta num lugar por 2 horas, que é o nosso tempo de encontro, né? Sim. Você é obrigado a realmente sentar e observar a cidade, para valer. Observar aquela casa, aquela construção, a sombra, o bicho na parede, as pessoas, né? Principalmente as pessoas. Daí acontecem aquelas experiências fantásticas, assim, do dono da casa sair, contar a história da casa, convidar para entrar, das pessoas convidarem a gente para ir desenhar a casa, contar a história da casa, às vezes casa de gente interessante, artistas, pessoas que já se foram, falar da arquitetura da casa, né? Então, ele é uma experiência muito rica, porque não é só o desenho. É o desenho, é a amizade que se forma entre as pessoas que se formam ali, que se encontram ali, né? E principalmente essa coisa que você vai fazendo aos poucos, que é essa preservação
ao patrimônio histórico, arquitetônico, cultural da cidade, né? E hoje em dia eu me relaciono com Curitiba de uma maneira tão bacana que assim, eu sou um turista dentro da minha própria cidade. Porque quando você começa a ver esses detalhes da cidade, você começa a se apaixonar pela cidade. Tipo, qualquer casinha de madeira, olha que lindo, olha aquele lembretinho, quem será que morou aqui? Ó, mas aqui é tal coisa. Sabe, hoje em dia eu não consigo mais sair de casa sem ficar o tempo inteiro olhando. Aqui dá para desenhar, aqui dá para desenhar, né? Bom, daí eu comecei a lançar livros, né? Ah, bom, só um pouquinho antes, né? Um parênteses. Como eu já falei que não tenho formação, eu desenho de forma instintiva. Sim. Comecei a desenhar e comecei a desenhar do meu jeito. Eu me permiti ser completamente livre no meu desenho. Isso parece que é uma coisa fácil, mas não é. A maioria das pessoas não consegue. Elas têm tantas amarras, tantas preocupações, ou técnicas, ou psicológicas, ou sei lá o quê, que trava. Eu não. Eu vou desenhar do jeito que eu quero, o desenho é meu, eu faço com ele o que eu quero. E nessa brincadeira, começou a introduzir um pouco de humor e de swing no meu desenho. E foi essa coisa meio solta de entortar as torres, Eu ia falar essa brincadeira. isso. Foi, daí uma pessoa me falava uma coisa, outra me falava outra, e em um momento, sei lá, 2 ou 3 anos depois, me veio um pum na cabeça, caricatura da arquitetura. É isso que eu faço. E não de uma pessoa. Não de uma pessoa, é caricatura da arquitetura como um todo, né? Eu gosto muito dessa história, porque assim, não é um golpe publicitário de marketing que eu inventei um conceito e fui atrás. Não, o conceito ele veio depois que a prática revelou aquela verdade, né? Então eu gosto muito. Daí lancei meu primeiro livro, que era o Caricatura da Arquitetura. 2 anos depois lancei o Caricatura da Arquitetura 2. Ok, né? legal. E tinha planos para lançar o terceiro, que na minha cabeça era uma santíssima trindade. Aí veio a pandemia. É meio louco, a gente desenha na rua, né? Então foram 2 anos no mundo inteiro, as pessoas não conseguiram sair de casa. A gente desenhava da janela. Teve exposições virtuais pelo mundo dos Urban Sketches, que é desenhos da janela. Ok. Eu participei de uma mostra na França Que legal. de desenhos da janela. Era o que dava pra fazer naquela época, né? Era possível, né? Passada essa fase, aí vem uma nova mudança na minha vida. De tempos em tempos eu tenho essas coisas, né? Eu já estava um pouco de saco cheio do meio do design gráfico, exatamente aquilo que eu estava fazendo, que eu já estava fazendo a essa altura do campeonato há 25 anos. E estava com muita vontade de me dedicar mais ao meu plano original, que era o da carreira artística. Né? E como a vida é engraçada, né? Bem nesse momento, me procura o Robson Krieger, que é dono da Galeria R. Krieger, a mais antiga em atuação no Paraná, porque o Ricardo Krieger, o pai dele, foi quem fundou um grande pintor paranaense, e ele deu continuidade à galeria. E eu já tinha procurado ele uma vez, mas não tinha conseguido falar com ele, não estava, de repente ele a vida é curiosa. Desde então, a gente estabeleceu uma parceria, daquelas parcerias verdadeiras de vida, que não é assim só, eu vendo, você faz, não é aquela relação fria, assim, não, realmente se formou ali uma coisa de parceria, que tal se a gente fizesse isso e aquilo, sabe, ideias, e comecei a vender, daí fui para as telas, né, e me abriu toda a perspectiva de um novo público. Ele conseguiu enxergar, porque ele é especialista em arte paranaense, né? Ele conseguiu enxergar em mim o seguinte: cara, você é contemporâneo, mas você faz arte paranaense, você desenha rua, você faz o que o Poti fazia de uma certa maneira, que é o retrato da tua cidade com a tua visão artística, né? Eu pensei, putz, é isso, é fantástico. Foi aquele tapinha assim, ok, você tá no caminho, vamos pensar nisso, que legal. Muito legal. Bom, daí, no final do ano retrasado, agora tá fazendo 1 ano, né? Sim. Eu pensei, preciso voltar com os meus livros, mas agora eu quero fazer um específico de Curitiba. Então eu tive a sacada de lançar esse livro aqui, que é o Curitiba em Traço. Né? Para o nosso mercado editorial aqui paranaense, curitibano,
É chato falar isso, mas ele tem sido o maior sucesso dos últimos tempos. Eu já vendi 2.000 cópias, mandei fazer a terceira. Agora, essa é a terceira edição desse livro, mais 1.000 cópias, e ele não para de sair. Né? Caramba! Aí o que acontece? Baseado nesse sucesso... Eu estudei aqui. Sério? Olha, na frente da minha casa. Quando você falou já, imaginei. Claro, é a comunicação da Federal, legal. né, o campus do GVV. O Robson chegou para mim e disse: Simon, já pensou num álbum de figurinhas? Eu disse: não. Nossa, só que pensei, visão. como há uns tempos atrás eu e a Kelly, minha esposa, que trabalha comigo, ela chegou até a fazer um projetozinho, mas é que a gente tem muita ideia. Sim. E às vezes faz uns projetinhos, mas de transformar a ideia, torná-la realidade é um longo Muito percurso, caminho. né? E aí entra o meu marchand. Chique falar, né, mas eu tenho um marchand. Sim. Nada mais é do que um empresário de artista, né? Não, vamos viabilizar isso aí. Termina o projeto, foi lá, levou para a Urbis. Isso em finalzinho de outubro passado agora. Quando chegou na mão do Eugênio Maia, presidente, ele olhou aquilo e pensou: cara, mas isso tá fantástico. No dia seguinte, ele levou pro Rafael Greca, Sim. e apresentou. E o Greca: eu quero agora. Gente, que Pode tratar. rapidez! Você vê como é a vida, né? Outubro e dezembro já tava lançando. Tem projetos na vida que você tenta e não sai. Aí tem outros que eles saem por você. Você não tem nem a opção, né? Sim. Então, assim, deu certo claro, aí nessa altura do campeonato eu já tinha 13 anos de desenhos de Curitiba. Enquanto eu estava numa mesa fazendo mais uns 20 ou 30 desenhos que faltavam, que eu julgava que eram necessários para um álbum de Curitiba, a Kelly ficava na outra mesa diagramando e compondo todo o álbum, fazendo até pesquisa de preços, de textos, né? Sim. Sobre a origem dos bairros. A gente até descobriu algumas coisinhas que nem a gente Essa parte sabia. mais informativa, educativa, né? Porque a gente teve a concepção do álbum do seguinte: o álbum ele tem que ser atrativo, artístico e culturalmente interessante. Né? Daí a gente decidiu dividir ele em bairros, né, que é a maior parte do álbum. Né? Começa com os pontos turísticos, na verdade, aí entra nos bairros, desde os bairros mais conhecidos até bairros mais desconhecidos, porque para mim Curitiba é tanto a grandiosidade do Mon, do Jardim Botânico, do Lago da Ordem, quanto a casinha de Lambrequim lá do Riviera, sabe? Essas duas coisas são tão importantes quanto. Curitiba é tudo isso. Não é um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. É tudo isso e mais. Né? Sim. E eu tenho essa experiência de levar para o álbum esses desenhos que foram feitos no local. Né? Às vezes vem umas pessoas e me dizem: mas esse prédio aqui... Não, é assim, assado. Porque ninguém me pega. Caramba. Eu sei de todas as histórias, eu tenho uma justificativa. Não tem nada a esmo no álbum. Né? Aí a gente dividiu, colocamos mais alguns aspectos interessantes, que é as igrejas, os lugares ligados à arte e à cultura, as casas de madeira, claro, os lugares que não existem mais. Olha. E as comidas típicas e até as expressões idiomáticas. Também Curitiba tem tudo. Assim, que as legal. comidas típicas foi um barato, né? Fui desenhar a nossa carne de onça, o nosso pernil com verde, essas coisas que são muito curitibanas. Né? Sim. E eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho uma loucura, né? 1 mês e meio, e foram 2 meses, eu acho, de levar a ideia até ter o álbum na mão. Né? Uma loucura, a produção, descobrimos coisas, particularidades sobre a produção de álbum de figurinhas. Né? Que é uma produção um pouco diferente. É diferente, eu descobri uma coisa. Existe um processo aí no meio, que é o grande diferencial, que é o empacotamento. Só existem 3 fábricas no Brasil que fazem, através de máquinas, esse processo do empacotamento. Todo o resto das é manual. Figurinhas mesmo? Das figurinhas. Porque é uma máquina que vai cortar, é feito um papel desse tamanho. Das figurinhas são 400 figurinhas, né? Sim. Eles cortam, e daí a máquina tem um processo de embaralhamento, e depois de empacotamento, e daí volta. Nossa, é verdade. Porque você não pode ter figurinhas repetidas dentro de um mesmo pacotinho. Sim. E você tem que embaralhar elas bem, para que tenha uma harmonia a própria diversão ali também. Depende disso, né? Fazer exatamente que isso. Legal. Vou pedir para Wanda colocar a fotinho pra gente
se não me engano, não sei se é do lançamento, você vai corrigir Não, a gente foi de uma aqui. oficina que no a gente fez no Miller. No Miller, Foi uma aqui. semana de Olha, que coisa oficina. bonita. Foi muito bacana. Que Isso aí legal. foi uma atividade com as crianças, né? Uhum. Tem a foto da atividade também. Exatamente, para colorir, a gente fez os desenhos PB para a criançada colorir, tinha oficinas de meia em meia hora. Que legal. E também tem os famosos encontros de troca de figurinha. Aí você não imagina como lota. Olha, é bonito de ver. Que legal. Quando sai um álbum completo, o pessoal bate palma, né? E daí, claro, eu tô sempre autografando, batendo um papo com todo mundo, explicando coisas do álbum. Né? É muito, muito bacana. Tá sendo uma resposta incrível. Assim. Isso eu queria saber, assim, o retorno. Tanto, por exemplo, dos pais, que também devem se divertir um monte, quanto das crianças, e essa questão também educativa de você conhecer a sua própria cidade, conhecer um pouco ela de uma perspectiva que você não conheceria, assim. Como que tem sido para você ver os seus desenhos ganhando vida ali e sendo trocados e toda essa festa, toda essa diversão? Olha, essa tem sido a melhor parte de todas, né? O carinho, o reconhecimento que eu estou ganhando, porque assim é uma oportunidade muito única para um artista. Né? Eu gostaria de lembrar que agora eu sou 24 horas por dia um artista e não é fácil viver de arte. Não só pelo aspecto financeiro, mas pelo aspecto do seguinte, por exemplo, você escolheu ser jornalista, bom, o caminho do jornalismo é por aqui. Claro, existem as variações, mas esse aqui é o caminho. Sim. Se eu escolho ser um médico, o caminho é por aqui. Mas o artista, ele tem um campo em branco. Quase infinito. Ele tem que construir o seu próprio caminho, muitas coisas vão vindo. Então essa oportunidade de estar tendo esse tipo de divulgação, porque a URBS ela tem uma capilaridade muito grande, ela tem um poder de divulgação muito grande, né, a prefeitura e tudo mais. Então eu fui alçado assim num patamar que, puxa, todo artista sonha, né? Sim. Então existe esse aspecto, né, da amplitude da divulgação do meu trabalho agora, que é muito importante para uma carreira, e esse carinho que eu estou recebendo, a curiosidade, sabe, tenho tido reações assim, sabe, das pessoas, uma criança, tava uma troca de figurinhas lá no Jardim Botânico, a criança estava abraçada com a mãe, de repente ela se vira, olha para mim, daí bate a mãe, aí vem e me abraça, assim, sabe? É um barato. Até porque você tá na capa ali, né? Então já dá pra reconhecer. Porque eu sou o personagem. O que a gente quis fazer, veja, não é uma questão assim de egocentrismo, o cara tem que estar lá. Não, é que é o seguinte, eu sou um artista vivo, fazendo um trabalho neste momento, registrando um tempo da nossa cidade neste momento. Então essa é uma oportunidade que a gente não podia simplesmente álbum de Curitiba. Seria legal também. Mas, sabe, eu queria realmente colocar a minha cara no sentido de que essa é a minha visão artística da minha cidade. Sim. E eu tenho muita coisa para contar sobre ela, né? E repassar esse conhecimento para todo mundo, para quem não conhece, e para quem conhece também, para quem conhece mais do que eu até. Então o que está acontecendo agora é o seguinte, as pessoas mais velhas compram o álbum e gostam do álbum pela relação emotiva, afetiva que tem. E daí elas têm condições de, em primeiro lugar, tirar os mais novos do celular por pelo menos meia hora, mostrar que existe um mundo aqui fora de verdade, ensinar sobre a cidade, numa oportunidade que a criança aprende de uma maneira divertida, lúdica, colando. Então eu já recebi vídeo de mãe dentro do carro, passando, filha, tá vendo aquela ali? É a figurinha do Mon que você colou ali, lembra? Nossa, sabe? De criar esse tipo de relação gostosa com a cidade, porque eu posso garantir, se as pessoas conhecessem mais as suas próprias cidades, como eu conheço Curitiba nos últimos 13 anos, elas iriam gostar muito mais. É um barato para mim hoje em dia. Sim. Sempre foi um barato viver em Curitiba, mas nos últimos 13 anos é um barato plus. Isso é muito legal o que você fala, porque nos últimos 13 anos, você nasceu aqui, mas você reconhece que é a partir dos últimos 13 anos, assim, porque realmente não é uma relação, é uma relação que se constrói com a cidade, né? Imagina. Porque eu agora todo final de semana eu paro para olhar um lugar, para admirar esse lugar, para ter interesse sobre esse lugar, saber o que está. Quando a gente descobre, né? Olha, eu tenho 13 anos de histórias
bacanérrimas para te contar. Vem um sabe? livro de crônicas aí? Nossa, eu poderia facilmente fazer. Sim. Acho que O minha material voz não tem. é tanto para a escrita, mas olha, não é uma má ideia. Olha Quem aí, ó. sabe, né? Acho que é legal. Você comentou um pouquinho sobre o Poti, né? E eu fiquei imaginando como essa obra ela também presta uma homenagem, um relembra aqueles artistas que também já pensaram a cidade, como o Poti, como o Nilson Miller, por exemplo, da Bala do Zequinha, que não é exatamente sobre a cidade, mas também a gente tem ali é mais relacionado a uma pessoa, né? Uma figura. Sim. Como que você se relaciona com esses artistas e com esses trabalhos, assim? Bom, nesse livro aqui, a partir da segunda edição, essa já é a terceira, eu pensei, eu vou colocar 10 páginas de bonus track. Ah, legal. Porque no meio do processo, eu lancei uma coleção de quadros de 10 telas, chamada Meu Amigo Poti. Ah, sim. Então a ironia aqui é o seguinte, eu não conheci o Poti pessoalmente. Só que a obra dele é tão importante na minha vida que parece que ele é meu amigo do peito, assim, chapa, brother, Sim. camarada. Porque pequenininho a minha mãe já me levava para passear no centro, como todo piá curitibano. E aquilo já me fascinava, aquele mural do Teatro Guaíra, o da Praça 19. Eu achava incrível que ele foi crescendo, acho que como todo curitibano que tem pelo menos 40 ou 50 anos, assim. E quando eu cheguei nessa fase agora, muitas pessoas, inclusive o próprio ex-prefeito, já falou, eu vou ser o próximo Poti. Não no sentido de, tipo, eu tô copiando a arte dele, porque até onde eu me lembro, o Poti nunca distorceu nenhuma torre de igreja, né? Embora, claro, que ele é grande influência também para mim, na minha carreira. Mas no sentido de estar retratando, através da minha arte, o meu tempo da minha cidade, né? Então eu acho que era um lugar um pouco vago, desde a morte dele, que eu, de maneira totalmente natural, espontânea, assim, comecei a ocupar e pretendo ocupar mais, assim, ainda, porque eu acho que é um terreno muito fértil. E com isso também sempre traz os grandes ícones da nossa arte paranaense, né? Sim. Não é só o Poti, eu gosto do trabalho do Arthur Nísio, do Alfredo Andersen, do Teodoro de Bona, de grandes desenhistas, inclusive dos nossos chargistas aqui, que eu tenho muita influência, né? Do trabalho do Cláudio Seto, por exemplo, é uma grande influência para mim, desde pequenininho. Então, eu acho que eu sou... O Dante Mendonça, ele escreveu um texto aqui na contracapa que, olha, ele me emocionou, eu devo muito pro Dante, porque eu pedi para ele, Dante, eu queria que você é um cara que me conhece faz tempo, eu não posso pedir para qualquer pessoa, Sim. mas você é um cara que tem influência, que tem conteúdo, que tem história, mas que me conhece, acima de tudo. Então eu queria que você escrevesse um texto de contracapa. Carta branca, só, por favor, não fala mal de mim, também não né? esculacha. Né? Cara, ele escreveu um texto tão poderoso, porque ele faz um exercício desde o seu chichorro de recuperação dos ícones da arte paranaense, e me coloca, depois de citar vários outros, me coloca na linhagem, assim, o próximo na linhagem. E ele diz que eu tenho cabedal para isso, porque eu sou um cronista urbano, né? De uma certa maneira, eu sou um cronista gráfico urbano, né? Estou retratando uma época. Então me deixou tão feliz de estar nessa situação. E isso que era o livro aqui nessa situação. Agora com o álbum, eu acho que isso se intensifica ainda mais, né? Sim, algo muito legal de perceber, assim, na sua carreira é que é uma escadinha mesmo. Não foi, assim, uma coisa da noite pro dia, uma coisa foi levando a outra e agora você tá nesse momento. Quem sabe o que vem pro futuro, né? Já sabe? Não sei. Ó, eu posso te dizer de 2 projetos que eu tenho para esse ano ou para os próximos 2 anos. Legal. A gente já começou a trabalhar, mas esse é o projeto que provavelmente vai levar uns 2 anos. Isso se, né? Estou falando de intenções, né, desse momento. Que é o projeto do Paraná em Figurinhas. Porque como o álbum está indo tão bem aqui, eu acho que seria o próximo passo lógico, assim, de levar essa experiência para o estado. Mas para isso eu vou precisar viajar, eu quero desenhar, fazer pelo menos a grande parte dos desenhos em loco. É um escopo muito maior. Sim, muito maior. Então esse é um projeto que provavelmente ele está começando agora justamente para ter esse tempo de maturação, fazer algo muito bem feito. Mas o meu plano um pouquinho mais imediato no sentido de dezembro
Ok. no final do ano, é lançar uma coisa que eu tenho vontade há pelo menos uns 5 anos, de lançar um novo livro, com as nossas 3 pérolas do litoral aqui, Antonina, Morretes e Paranaguá. Que são as cidades históricas também. Como são lugares muito mais próximos, eu pretendo fazer um trabalho agora. Eu já tenho muita coisa, mas eu pretendo fazer uma coisa de, sei lá, semana sim, semana não, uma semana por mês, e ir para cada uma dessas cidades e aumentar a produção, fazer um trabalho de pesquisa maior. E quem sabe, se tudo correr bem, mais uma vez, estou falando de intenções, né? Sim. De lançar no final do ano esse livro sobre as nossas 3 cidades aqui do litoral, cidades históricas do Paraná. Que legal, são planos muito promissores, eu torço muito para que eles deem certo. Me encaminhando mais para o final da nossa conversa, eu não posso deixar de te perguntar. E quem quiser adquirir o álbum ou adquirir algum dos seus outros livros, enfim, como pode fazer, onde que a gente tem mais informações? Eu sei que as suas redes são bem completinhas de informação, mas queria que você trouxesse pra gente. Não, é ótimo falar isso, porque a gente massacra de informação, mas não tem jeito, as pessoas estão sempre querendo informação. Exatamente. Então vamos lá. Para conseguir o livro, é direto comigo. Legal. Entra no meu Instagram, que é o simontaylor.oficial. Tá? @simontaylor.oficial. Aí é uma venda direta, o livro é uma produção independente minha. Tá? O álbum, ele já não é um filho que me pertence mais. Ele foi vendido para... Claro, eu tô todo final de semana participando de trocas. A gente tem marcado, a gente tem agenda até o final de março. Meu Deus! Fora o que não está marcado. Todo final de semana tem troca, tem noite de autógrafos. Está sendo um barato essa interação. Tá? Mas para comprar o álbum, a gente tem em todas as lojas Curitiba Sua Linda, inclusive no site. A gente tem Curitiba Sua Linda no Mercado Municipal, na Torre da Telepar, no Jardim Botânico, no que falta aqui? São 4? Não, são 6. 6. Ai, gente, tô esquecendo agora. No Shopping Estação e no aeroporto. Tá? E tem o site, o e-commerce, é só digitar ali Curitiba Sua Linda, já vai tudo junto. Tem em todas as lojas da rede da Livraria Curitiba, inclusive pelo site. Gente, Livraria Curitiba super conhecida, tem vários shoppings. E já tem mais de 90 bancas espalhadas por Curitiba. Como é que eu sei quais bancas? No nosso Instagram tem ali o famoso Linktree, né? Que é o link para os links. Exato. Então dentro desse link tem ali uma relação de bancas. No que tem uma banca nova, eles já atualizam ali as bancas da cidade, toda a relação. Já são mais de 90, talvez agora que eu estou falando já esteja chegando a 100. Né? Cada vez tem mais. Nessas centrais aqui, então, em qualquer lugar. Tranquilo de achar, então. Muito fácil. Ok, muito obrigada pela sua participação, Simon. Foi muito, muito gostosa a conversa. E tô animada para ver o que vem por aí. Tomara, eu também. Obrigado, Luísa. Valeu. Imagina. Obrigada a você também que assistiu até aqui. Não esquece de deixar quais outros assuntos, quais outras pessoas você quer ver por aqui. Eu te espero numa próxima. E não esquece de seguir o Bem Paraná nas redes sociais, @BemParaná. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.